Fala pessoal, grata satisfação estar com vocês mais uma vez aqui no nosso Tempo de Entender Leituras, que sempre vai ao ar às quartas-feiras a partir ali das 10 da manhã, e mais esse vídeo com uma meditação, com um devocional e também uma dica de leitura importante para você fazer ainda neste ano de 2022 ou começar 2023 com essas dicas importantes para você. E antes de você então meditar comigo aqui na Palavra de Deus, eu quero agradecer aos comentários dos nossos amigos e irmãos que têm assistido ao Tempo de Entender Leituras, que estão gostando do nosso conteúdo e também gostando e compartilhando com outras pessoas, principalmente o feedback de alguns amigos que pediram já para mim poder tirar aqui alguma manha minha que eu tenho, tá certo? Eu agradeço demais, gente, porque o bom de tudo isso não é nem o alcance global e mundial das pessoas, pelo contrário, é edificar alguém, é trabalhar a fé de alguma pessoa, é edificar o coração de pessoas em Cristo. Uma pessoa só já satisfaz o meu coração, já tenho o meu objetivo cumprido e satisfeito em Cristo Jesus, nosso soberano Salvador, ok? Então quero convidar você para a gente já iniciar aqui um texto da Palavra do Senhor. Enquanto você procura aí, Filipenses 1 e versículo 7, Filipenses 1 e 7, enquanto você procura, vamos logo seguir aqui a nossa liturgia do YouTube. Você não deixe de dar o joinha, de compartilhar, deixar o seu like, que mais? Se inscrever, porque eu tô querendo chegar a 1000 inscritos aqui, e aí vi muita coisa boa, tá certo? Projetos novos para 2023, compartilhar com aquele seu amigo que tá precisando ouvir um pouco da palavra do Senhor e também ler um pouco mais, tá certo? Então vamos lá. Filipenses 1 e 7, Filipenses 1 e 7, que diz assim, deixa eu me ajeitar aqui para a gente ler esse texto, que diz assim, ó: é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Veja bem, o apóstolo Paulo, nesse texto, preso, alguns irmãos souberam que ele estava preso, enviaram ali algumas ofertas, e nessa que os irmãos enviaram a oferta a eles, o apóstolo aproveitou e escreveu ali uma carta, e fez um agradecimento a Deus pela participação, pela maneira com que eles estavam então ajudando o apóstolo Paulo. E desta feita também, ele solta uma palavra muito importante aqui para a gente, que é a confirmação no Evangelho. Isso para o apóstolo e para aqueles que trabalham no ministério da palavra de Deus é de algo de muita importância. Por quê? Passada a política e todas essas questões a qual tomaram de assalto e a mente de muitas pessoas, nós vemos um país dividido, questões sociais, seja econômicas, outras mais, e agora religiosas também aparecendo. Acredito que as coisas não melhorarão, mas também não vão ficar, certo, o pior mundo possível. As coisas tendem a caminhar progressivamente e dentro de uma lentidão também. Mas o ponto não é esse em termos de política. O ponto é o seguinte: temos um cenário em que, para aqueles que estão acompanhando dentro de um olhar e da perspectiva segundo o Evangelho de Cristo, nós temos um cenário onde ficou claro para nós que algumas pessoas elas tinham apenas um tipo de conhecimento do Evangelho, a pregação ela presumia o Evangelho, mas não tornava o Evangelho explícito, usaram de artifícios e subterfúgios para colocar o Evangelho nas entrelinhas, mas não era explicitamente o Evangelho. E o que aconteceu então é que nós vemos muita gente em confusão sobre a realidade do Evangelho. Ponto nisso, o ponto então agora em questão é: como é que eu faço para sair dessa confusão e ter uma vida um pouco mais centrada no Evangelho? E aqui vale um ponto importante. Eu tenho indicado essas leituras aqui no nosso programa aqui do Tempo de Entender Leituras, do nosso canal Tempo de Entender,
E essas leituras, elas têm uma lógica. A indicação do livro para o conhecimento do Espírito parte do pressuposto que você já tem o conhecimento do Espírito Santo. Indiquei também um livro sobre o conhecimento do Evangelho, um livro sobre como buscar a vontade de Deus, outro livro então sobre a autoridade das Escrituras. E o livro do Tim Keller, que eu indiquei, que é uma leitura indispensável para você, ele vem para te fazer conhecer o Evangelho imediatamente na Escritura. Um conhecimento bíblico do Evangelho de Cristo ligado ali à Escritura Sagrada. E esse livro de hoje, o Evangelho Explícito, do Matt Chandler, que saiu pela Editora Fiel junto com Jared Wilson, ele é então para trazer para você um panorama agora de como o Evangelho explicitamente conhecido, pregado, ele traz a você uma estrutura para você interpretar o mundo a partir do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque é muito fácil as pessoas interpretarem hoje a realidade. Entenda bem o que estou lhe falando. Todos nós temos um ponto de vista sobre as coisas. Todos nós interpretamos aquilo que está acontecendo. Você vai ter uma interpretação materialista da história, uma interpretação bem idealista, e aqui sendo bem filosófico, né? Uma interpretação hedonista, narcisista. Você vai ter várias interpretações de cunho religioso, como a interpretação, por exemplo, católico-romana, da história, da realidade. Você vai ter a interpretação tradicional, a pentecostal. E aqui eu não fiz nenhum juízo de valor. O que eu estou dizendo agora é que nós precisamos retornar a uma interpretação da realidade que é ancorada no conhecimento do Evangelho. E o Evangelho é a ação de Deus em Cristo, aquilo que Deus fez em Cristo. E Cristo é o Evangelho. O relacionamento com Ele é se relacionar com o Evangelho. A encarnação, a morte, a ressurreição, a assunção e o retorno de Cristo, tudo isto é o Evangelho. Essencialmente, isto é o Evangelho. É a boa notícia do que Ele fez em Cristo, do que o nosso Deus estava fazendo em Cristo. Eu não canso de dizer isso. É importante nós retornarmos a esta compreensão, porque nós chegamos a um ponto de retorno. Daqui para frente, daqui para mais adiante, não haverá vida evangélica se não estiver ancorada absolutamente no conhecimento do Evangelho. Então, um livro que ajudará você a trabalhar esse conhecimento do Evangelho, a interpretar a realidade, o que acontece, lembre-se disso. O Evangelho não é um mito, como alguns estão dizendo. O Evangelho não é uma história, um conto da carochinha. Na verdade, o Evangelho é a interpretação da realidade a partir do que Deus fez em Cristo. É a proclamação do ato redentor que Deus fez em Cristo. E o ato redentor operado por aquele que é o Criador e também juiz, interpreta toda a realidade. Porque ele é o Criador, ele reina sobre a sua criação e ele tem o direito de interpretar. Ele tem um atributo seu chamado soberania, que ele reina e governa as coisas conforme lhe apraz. Então eu falo exclusivamente para você. Se você entende a realidade disso que eu estou lhe falando, a partir do Evangelho, eu não estou falando a partir da igreja. Eu não quero falar a partir da denominação. Denominações podem não estar no Evangelho. Nós precisamos hoje entender que chegamos a um ponto de retorno e precisamos renovar a nossa compreensão do Evangelho. Relacionarmos-nos melhor com o Evangelho, explicitamente. Porque a credibilidade de muitos foi tomada, foi perdida. Então, para você que quer voltar, que quer se sentir mais firme nessa compreensão do Evangelho de Cristo, indiquei o livro do Tim Keller e agora do Matt Chandler. O Evangelho Explícito, que saiu pela editora Fiel. O índice, ele parte aqui, vou tentar colocar aqui para você o índice, ó.
aí para você o índice, certo? Depois você pode pausar o vídeo e vê-lo melhor. Mas ele começa mostrando o evangelho no chão. O evangelho do chão aqui, ele tenta estabelecer a conexão real do problema do ser humano a partir do desejo de Deus, a manifestação de Cristo e a resposta humana a este evangelho. Depois ele mostra o evangelho do alto, a partir então de uma cosmovisão, de um entendimento daquilo que o evangelho está fazendo e como ele deve interpretar a realidade, a partir então de 4 colunas de interpretação da realidade, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Esses 4 pontos, a história inteira, ela é interpretada pelo evangélico de verdade a partir desses 4 pontos, desses 4 pilares. Criação, queda, redenção e consumação. E depois, então, ele traz as implicações e as aplicações do evangelho, mostrando os perigos de um ou outro. Isso é importante, porque você tem polarizações hoje, como nós estamos numa época de muita polarização. Você vai ter um pessoal que vai aderir a um evangelho somente teórico, o outro somente prático, né? E aí, aquilo que está junto na palavra de Deus é separado. Então ele vai trazer essa abordagem. Então eu diria que 2 pontos importantes para a gente que você deve, porque você deve fazer essa leitura, além disso aqui que eu já mostrei para você, são: primeiro, é hora de nós vivermos o evangelho de modo mais pleno naquilo que ele diz, naquilo que ele é, naquilo que ele faz. Não podemos ficar só com aquilo que ele diz, tá certo? E não podemos tentar ver só aquilo que ele faz. Aquilo que ele é, faz e diz a completude, prática, fé, obra, ação, entendimento, conhecimento do evangelho de Cristo de uma maneira bem basilar para a gente. Faz necessário esse entendimento, porque o tempo é sombrio. O tempo é sombrio. Os tempos são difíceis. A frieza do mundo, ela está muito forte e já invadiu muitas denominações. Precisamos retornar e acendermos a fogueira para nos aquecermos a partir do evangelho explícito do nosso Senhor Jesus. E em segundo lugar, uma vez entendendo o evangelho, e aqui eu vou tirar depois, para a gente já depois voltar o tempo de entender live, a gente vai estar compartilhando muita coisa boa. Nós vamos estar então interpretando a parábola do semeador, ouvindo o evangelho a partir da parábola do semeador, mas entendendo o seguinte, que um dos fatores lá que Jesus Cristo fala é aquele que ouve e entende. Esse entendimento, gente, o entendimento do evangelho tem que ser espiritual, não para usar o discurso do evangelho para alguma outra coisa, mas espiritual. Porque se ele é espiritual, se ele chega até nós espiritualmente, ele é transformador dos nossos corações. E aí o nosso coração vai se conformar a Cristo, não às ideologias do nosso tempo. Ok? Então, eu quero agradecer a sua paciência até agora que está aqui com a gente. Esse foi o nosso 5º livro, o Evangelho Explícito, né? O Evangelho Explícito. Não deixe de ler esse livro. Os tempos são sombrios, mas nós podemos aprender mais para servirmos melhor ao nosso Senhor. Ok? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.